Bem, estamos retornando ao Mais Saúde. Para você que sintonizou o canal agora, eu estou recebendo o Dr. Rui Pupo Filho, conversando sobre o tema alergia alimentar na criança. Rui, mamãe, o que faz uma mamãe quando percebe o primeiro sintoma na criança? Qual é a conduta de se tomar? Então, o primeiro sintoma geralmente é muito difícil de diferenciar de outras coisas que ocorrem mais ou menos na mesma época, né? O refluxo, a regurgitação, ou às vezes até as infecções virais. Hoje as crianças vão muito cedo para o berçário, né? Às vezes com 6 meses o bebê está no berçário, aí chega lá ele pega diarreia, pega bronquiolite. Então é muito difícil. O importante é ter um acompanhamento com o pediatra, periódico, e ela, se tiver alguma suspeita, comentar, porque aí o pediatra vai ficar atento e vai começar a acompanhar. Ok. E uma alergia alimentar pode ser fatal? Chegar a matar uma criança? É muito raro, mas pode acontecer sim. Existem reações alérgicas muito graves, que são raras, felizmente, mas se não forem socorridas a tempo, medicadas corretamente, podem levar a óbito. E como é que essa mamãe pode perceber que é grave? Normalmente você percebe que essa criança tem uma alergia mais grave, que poderá ter uma crise mais severa, então essa mãe já tem que estar orientada para o que fazer, ela já tem que ter algumas medicações em casa e já um esquema de atendimento, onde ela vai levar, qual é o pronto-socorro, porque pode haver o edema de glote, levando a dificuldade respiratória. Esse é o mais temível, né? Exatamente. Que eu provoquei você exatamente nesse quadro. Exatamente. Então, a gente deve deixar como orientação aqui ao nosso telespectador que, diante de uma situação dessa, deve-se levar imediatamente a criança ao pronto-socorro. Imediatamente ao pronto-socorro. Ou chamar o atendimento. Exatamente. Se ela já tiver medicações em casa, que já foi orientada pelo pediatra, ela já entra com a medicação enquanto vai levando ao pronto-socorro. Ok. Bom, vamos agora voltar para um tema mais ameno. Vamos sair das reações graves. Há alguma forma de dessensibilizar esse organismo? Quer dizer, que você vai explicar o que é dessensibilização ao nosso telespectador, para que a criança deixe de ser alérgica? Dessensibilizar é fazer com que o organismo deixe de reconhecer aquela proteína, aquele alimento como um inimigo e volte a recebê-lo como um alimento, né? Isso pode ocorrer naturalmente com o passar do tempo e é o que ocorre na maioria dos casos. A alergia alimentar por volta de 2, 3 anos de idade desaparece sozinha. Agora, existem tratamentos, sim, com medicamentos, com vacinas e até tratamentos ditos alternativos, como a homeopatia e a própria acupuntura também podem ajudar. A dessensibilização, em linhas gerais, seria uma forma de você injetar pouca quantidade, aumentando, é isso? Aumentando... Essa é uma das formas. Uma das formas, né? Qual é a outra forma? Com medicamentos. Medicamento, né? Medicamentos que vão reduzir aquela resposta alérgica. Tipo corticoide? Corticoide é uma das armas? Não é a primeira escolha. A gente tem medicamentos que agem na parte alérgica. Não hormonais. Exatamente. Vamos supor que o primo tem uma reação alérgica, tomou um determinado tipo de remédio. E o outro primo tem uma reação alérgica por outro motivo e a mãe vai usar um remédio que o primo usou. Isto é uma prática que você deve observar sempre. Claro. Mas isso não é adequado, é verdade? É a chamada automedicação, né? E isso é completamente errado em qualquer situação. Pode ser, inclusive, prejudicial. Sem dúvida. Ok. A criança pode deixar de ser alérgica em determinada fase? Ou o inverso também pode ser verdadeiro? Ela não ser alérgica e virar alérgica a algum alimento? A alergia alimentar, como eu comentei, tem essa característica que é muito comum de desaparecer com a idade, 2, 3 anos. Isso ocorre com bastante frequência. E ela pode vir a ser alérgica após 3 anos? O contrário, não. Não. É muito difícil, porque o sistema, em alergia alimentar, falando de alergia alimentar, porque o sistema gastrointestinal e imunológico amadurece e ela não tem mais a oportunidade de fazer alergia. Agora, em relação à medicação, isso pode ocorrer em qualquer idade da vida da pessoa. Perfeito. Às vezes um adulto mesmo toma uma medicação de forma contínua e um belo dia fica alérgico àquela medicação. Bom, eu imagino que no caso de uma alergia ao leite, e é o que gerou este programa, né, a sugestão da dona Marlene, que gentilmente escreveu a nós, sugeriu o tema, eu imagino que haja uma certa ansiedade, não só da mãe, das avós, né, principalmente. Como é que se conduz um caso desse? E antes de mais nada, Grilo, se for um paciente que você está atendendo por uma primeira vez, você vai ter que confirmar esse diagnóstico, porque às vezes a criança não tem alergia ao leite de vaca, né? Então, a primeira coisa é fazer a história, fazer a anamnese, confirmar. E sim, acalmar essa família,
orientar que, na maioria dos casos, essa alergia vai desaparecer espontaneamente. Né? E aí você vai também, nessa confirmação, partir para os exames necessários e para o tratamento que seja também indicado. Primeiro dia na escola, como é que a mãe deve... Uma criança alérgica. A mãe vai levar a criança na escola, ela é alérgica. Como é que deve ser esse ritual de iniciação da escola? Então, quando a criança é comprovadamente alérgica a um determinado alimento, essa mãe deve pegar um laudo com seu pediatra ou com o alergista, deve levar à escola esse laudo, mostrar, explicar, conversar com todo o pessoal, para que a escola fique ciente de que aquela alergia existe, é verdadeira e que tem uma indicação médica de se evitar totalmente aquele alimento. Ô Rui, o colégio, quer dizer, quando admite uma criança alérgica, pode ter algum medicamento de urgência para ser ministrado nessa criança? Porque eu vou te dizer uma coisa, nos Estados Unidos, a minha neta, por exemplo, nos Estados Unidos, as crianças elas usam ali uma seringa, tipo uma caneta, com epinefrina, com uma reação grave, porque as crianças lá desenvolvem, principalmente por amendoim. E é autorizado até aplicar em cima da roupa. Aquilo dura 10 minutos. Então, são 2 doses de 10 minutos cada uma. Aqui existe isso? Olha, Grilo, existe essa conduta? Não que eu conheça. A nossa realidade é outra. Eu acho que no momento, no modelo que nós vivemos hoje, eu não vejo isso como positivo, porque existem muitas outras situações que podem acontecer numa escola e que são situações de urgência. Um traumatismo, uma queda, uma convulsão. Então, no fim, você vai ter que ter um pronto-socorro. Pronto-socorro lá. A forma que eu vejo é a seguinte: a escola deve ter pessoas preparadas para lidar com emergências. Leigo treinado para primeiros socorros. E um esquema de que acontecer alguma coisa, ela recebe um primeiro socorro na escola e é levada para um pronto-socorro. Né? Rui, terminando o programa, estamos no final, eu gostaria de estar conversando com você aqui mais tempo, mas, afinal de contas, existe alguma entidade ou associação que abraça essa causa das crianças alérgicas? Grilo, antes de te responder essa pergunta, eu queria te pedir licença, só para dar um dado importante. Você pode fazer o que você quiser aqui, você é um convidado de honra. Eu não vou dormir hoje à noite se eu sair daqui e não falar isso. Os fatores ambientais, que eu acabei me esquecendo de falar lá antes. Quando a gente pensa no feto, o ambiente do feto é a mãe, correto? Tem trabalhos hoje que comprovam que uma mãe que é alérgica, uma gestante que tem alergia, se submete a uma cesárea, o filho tem 7 vezes mais chance de ter alergia alimentar do que uma outra criança. Então, existe hoje a epidemia de cesáreas. Cesárea é considerada uma coisa moderna, bonita, útil, que todo mundo acha muito bacana, mas tem seu lado negativo. E outro dado só também, aquela gestante que engravida após os 30 anos de idade, seu filho vai ter 3 vezes mais chance de ter alergia alimentar. Eu tenho que encerrar o programa, desculpe, tenho que encerrar o programa, claro. Mas, afinal de contas, existe alguma associação? No Brasil, que eu conheça, não. E eu gostaria que a dona Marlene puxasse essa iniciativa. Eu vou entrar em contato com ela. E criasse aí uma associação. Rui, eu te agradeço muito a sua presença. Eu que muito agradeço. Obrigado. Você veio ainda adoentado aqui no programa. Eu lembro a você que Mais Saúde vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14h30, com reapresentação aos domingos, 8h30 da manhã. Não esqueça, acesse o nosso site através do endereço eletrônico www.litoralmaissaude.com. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá e mais saúde para vocês.